pessoal, eu sou Caroline Cananda. E eu sou Gustavo Ferreira. E nós estamos aqui em mais um episódio do Seu Lugar de Fala. Uma conversa com fé, razão e liberdade de expressão. É isso aí. Hoje nós temos um convidado muito especial. Nós ficamos muito felizes dele ter aceito esse convite. E antes da gente revelar quem é, nós vamos aqui apresentar para vocês nossas canecas que chegaram. Da Trilha do Diálogo, que vai estrear nessa sexta-feira. E da Agenda de Adão, que já estreou agora na segunda e vocês já conheceram. Exatamente. As canecas é do JL.estampas10, tá? O pessoal do ABC aí, região. Podem ir lá no Instagram, conferir. É um trabalho que a gente já acompanha há muito tempo, a gente sabe da qualidade, por isso a gente está indicando aqui para vocês. E o nosso outro apoiador aqui, nós estamos uniformizados com as camisetas do LH.estamparia. O pessoal de Guaianazes e região aí pode procurar eles também, que com certeza vocês vão gostar aí do trabalho que a gente já também acompanha há um tempo. A gente vai deixar o Instagram deles aqui, e aí vocês podem entrar no Instagram, ver as fotos, ver o material com que eles trabalham, e aí se vocês precisarem, só correr lá e solicitar com eles lá que vai dar certo. É isso aí. E agora sim, nós vamos apresentar o pastor Leandro Santos. Ele é conselheiro bíblico, ele é pastor, ele é esposo da Flávia, pai do Heitor e da Nathalie. Seja muito bem-vindo, nós ficamos muito felizes de você estar aqui conosco e nós temos certeza que vai ser um momento muito abençoador. Eu que agradeço, gente, o convite de estar aqui com vocês. Espero poder contribuir de alguma forma com a edificação da vida espiritual das pessoas, com a edificação das famílias. Então, espero que Deus possa me usar nesse sentido. Amém. Como a gente já teve um outro pastor aqui, a gente também pediu uma oração. Eu acho que seria interessante a gente começar também com uma oração antes das perguntas. Pode ser? Pode ser. Deus abençoar os casamentos, tanto nosso quanto das pessoas que estão aí nos ouvindo. Pode ser? Pode. Vamos orar então. Amém. Senhor nosso Deus, queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha intervir, Pai, na vida dos casais que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, para que esta palavra que vai ser ministrada possa alcançar o coração dessas pessoas, que o Senhor possa restaurar os casamentos que estão fragilizados. Visita cada um desses que estão nos acompanhando, abençoa, Pai, nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. O tema que foi sugerido por todos foi o tema do casamento. Existem algumas perguntas que vocês também passaram como sugestão para nós. Então já anotem aí, já pega um caderno, uma caneta, já deixa preparado para vocês anotarem e não perder nada. E se perder, já volta, assiste de novo o vídeo e você vai conseguir anotar o conteúdo. Então vamos lá. O que é o casamento? Bom, vamos lá. O casamento, ele é um pacto, é uma aliança, que Deus estabeleceu para o homem e a mulher desde a criação, desde do Éden. E esse pacto, ele é abençoado por Deus, ordenado por Deus, e ele tem que ser validado na sociedade, do ponto de vista civil. Então, porque Deus ele respeita as leis humanas nesse sentido, desde que as leis não contrariem a sua vontade revelada, que é a Bíblia. E nesse sentido, esse casamento, esse pacto precisa ser testemunhado pela sociedade, pela lei. Então, o casamento ele é então esse pacto, esse contrato civil, né? Mas para nós cristãos, para ele se sustentar, tem que ter a bênção de Deus. Mas ele então é um ato civil, né, baseado num pacto, numa aliança, onde os dois se propõem então a construir uma família e viver numa entrega mútua e constante. Muito interessante. E falando sobre casamento, quais que seriam os pilares fundamentais para um casamento saudável? Tá. Para um casamento saudável, o primeiro pilar fundamental é vida com Deus. Por quê? Primeiro porque a Bíblia nos diz, lá em João 15:5, Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. Então assim, o próprio Jesus disse que nós precisamos dele, então nós dependemos dele. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: tudo provém de Deus. Nesse sentido, então, nós precisamos da graça do Senhor. Como o salmista fala, que não adianta levantar cedo, acordar de madrugada, se o Senhor não edificar a casa, em vão
trabalhos que edificam. Então, é necessário ter Deus como centro. O primeiro pilar do casamento, que vai sustentar o casamento, é a comunhão com Deus. Então, para que um casamento seja abençoado, é necessário que os dois busquem a presença de Deus, né? Na leitura da palavra, na oração, juntos, juntos e orar um pelo outro, interceder um pelo outro. E essa responsabilidade desse pilar do casamento, que é a comunhão com Deus, recai especialmente sobre a figura do homem, porque o homem é o sacerdote, é o pastor do lar. Ele que tem que buscar a presença de Deus e trazer a sua esposa para perto de Deus, porque está escrito em Efésios capítulo de número 5, que o homem ele tem que santificar a esposa. Então o primeiro pilar é esse. O segundo pilar é a comunicação, o diálogo. Então, se não tiver uma boa comunicação, o casamento vai degringolar, não vai se sustentar. Porque nessa comunicação, onde vai se estabelecer limites, onde você vai demonstrar aquilo que te agrada, que não te agrada. E essa comunicação tem que ser transparente, tem que ser verdadeira, num ambiente seguro, onde ambos não fiquem na defensiva o tempo todo. E tem que ter maturidade para você ouvir o outro lado, ouvir as críticas, para que ambos possam crescer, né? Então tem que ter uma vida de comunhão com Deus, o casal, tem que ter diálogo, e o terceiro pilar que eu colocaria seria a predisposição ao perdão, porque nós somos falhos. Se não houver essa predisposição ao perdão, o casamento não vai se sustentar. Esse é o terceiro pilar fundamental. Então, para isso, ambos têm que olhar para o perdão que Cristo nos oferece e ter esse perdão como referência na relação mútua. Então, eu diria que esses são os três pilares fundamentais para sustentar um casamento. Então, comunhão com Deus, diálogo e perdão. Porque existem outras questões que podem e devem ser trabalhadas, mas se esses três pilares estiverem presentes no casamento, as demais questões vão se resolver. Se tiver perdão, disposição ao perdão, os problemas dá para resolver, né? Dá para resolver os problemas. Se tiver Deus como centro, dá para administrar os problemas. Então, esses três pilares são fundamentais. Perfeito. Pensando sobre o perdão, assim, né, é algo que às vezes as pessoas não compreendem, que é algo que não é só sobre o outro, é sobre a gente também, né? Porque quando a gente perdoa, a gente libera o nosso coração, nossa mente. Sim. Não fica ali com esse sentimento ruim que só faz mal, primeiramente para nós, né? Além de fazer pro outro também. Sim. E às vezes pode ser que em dado momento o sentimento não tá fluindo ali, né? E vai acontecer situações de atrito, porque não tá mais baseado somente no sentimento, mas já de suportar, né? Quais que seriam os casos que devem ser perdoados? Porque eu acho que o pessoal às vezes fica assim, né? Isso aqui eu perdoo, isso aqui pra mim é inadmissível, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Olha, os casos que podem ser perdoados, todos. Perfeito. Porque o cristão tem que ter disposição a um perdão completo. Primeiro, o casal tem que ter essa predisposição do perdão fraterno. Porque antes de ser um casal, é um irmão em Cristo. Mesmo se você não é cristão, você tem que ter uma predisposição ao perdão. Agora, eu estou falando do liberar perdão, eu não estou falando necessariamente da manutenção do casamento. Sim. Por exemplo, o caso do adultério. O caso do adultério tem que ter perdão? Sim, sempre tem que ter perdão. Agora, a Bíblia deixa em aberto, um caso que a Bíblia deixa em aberto, se a pessoa que sofreu o adultério, ela tem a liberdade de se divorciar. Ela tem essa legalidade diante de Deus, a vítima do adultério. Mas não significa que ela tem que guardar o perdão, ela tem que liberar o perdão mesmo assim. Perfeito. Mas o que não significa necessariamente que ela é obrigada a conviver. Tá? Agora, tirando essa questão mais grave que eu citei, e as outras questões todas, tudo tem que ser tratado com perdão. Por quê? Porque Deus nos trata assim. Deus nos trata com perdão. Jesus nos dá o perdão pleno. Então nós não temos direito de dizer, isso eu não vou perdoar. Eu perdoo isso, mas porque Deus não é assim. Deus não nos trata assim. Seus filhos, Deus perdoa
todos os nossos pecados. É o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo de número 13. Deus perdoou todos os nossos pecados. Então nós temos que estar dispostos a perdoar todos os pecados, não é? Agora, casos graves como, por exemplo, violência doméstica, aí tem que haver separação de corpos para a preservação da vida humana, né? E embora a disposição do coração seja perdão, mas aí é uma questão mais grave que necessário de preservação, né, da vida, cuidado, proteção à vida. E no caso do adultério, infidelidade, se libera perdão, mas você tem a liberdade de continuar ou não, né? Muito embora o ideal seja sempre a restauração da família. Sim, e vendo todos esses casos assim, que foi falado, pessoal, já vai anotando que é bastante conteúdo, vocês estão vendo, vamos aproveitar esse conteúdo, e já emendando sobre isso, que foi falado sobre os pilares do casamento, que fortificam o casamento, né, que tem que ter essa consistência dos pilares. Agora vamos ver o contraponto. O que destrói o casamento? Quais são as principais causas que destroem o casamento para a gente estar evitando essas coisas? Olha, são tantas coisas, né? Pode destruir o casamento. Mas vou citar algumas aqui baseadas nos aconselhamentos que eu tenho experimentado. A imaturidade é uma das questões que destrói o casamento, porque quando há imaturidade, fica difícil subsistir o matrimônio. Vou dar um exemplo de imaturidade. Quando o casal ele não cria um ambiente em que eles conseguem se resolver. São casais, um exemplo de casal imaturo é qualquer crise, a moça já liga para sua mãe, desabafa com as amigas. Quer dizer, aquele casal não tem maturidade para se resolver entre si, né? Então essa atitude de imaturidade, isso prejudica bastante o casal, né? Outra questão, o orgulho. O orgulho é um inimigo do casamento, né? É um inimigo. Então assim, a mulher ela se sente mais à vontade para falar o que ela pensa, ela é geralmente mais espontânea. O homem geralmente ele é mais orgulhoso. Então assim, tem mais dificuldade de falar o que pensa, guarda rancor por causa do orgulho, né? E quando ele resolve falar, já é de uma forma descontrolada, de uma forma grosseira. O homem pensa assim, eu não vou falar nada não, mas no fundo fica magoado, o orgulho, né? Então o orgulho é um outro problema que prejudica o casamento. Além disso, o rancor, falta de perdão, isso prejudica muito o casamento. Prejudica muito, né? E tem casal que diz, eu já perdoei, mas daqui a um ano relembra tudo de novo, né? Geralmente, com base nos aconselhamentos, quem tem mais facilidade de guardar rancor e ficar trazendo coisas antigas, geralmente a mulher é mais sensível nessa área, né? De ficar lembrando coisas antigas. O homem é mais orgulhoso, a mulher guarda mais rancor. No geral, tem exceções, mas no geral é assim. Então, guardar mágoa ou rancor, isso prejudica muito. Porque se não resolver a situação, a pessoa diz, vou deixar para lá, mas não deixa para lá. Aí, de repente, vem à tona de uma forma desproporcional, de uma forma que machuca, né? Outra coisa que prejudica bastante o casamento são as palavras. O jeito de falar um com o outro, né? Sem afeto, sem respeito. Isso destrói qualquer relação, né? Então, é a imaturidade, é a mágoa, é o jeito de falar, isso destrói o casamento. O egoísmo, eu falei que as mulheres têm mais facilidade de guardar o rancor, a mágoa, e os homens têm a tendência de serem mais egoístas. Porque por trás de toda a ordem bíblica pressupõe-se um pecado. Então, quando a Bíblia manda o homem amar a esposa, é porque a tendência natural é o homem pensar mais em si. Porque se fosse natural o homem amar suas esposas, não precisaria Deus mandar. Você não vê a Bíblia mandando as mães amarem seus filhos. Não está escrito assim na Bíblia, amigos amem seus amigos, mães amem seus filhos, porque é natural. Então, todo mandamento é consertando algo. Então, quando a Bíblia diz assim que o homem tem que amar a esposa, é porque naturalmente o homem só pensa em si. Legal.
É genial essa reflexão. O homem é extremamente egoísta. Então, a mulher tem que lutar para conseguir respeitar o marido, porque a tendência da natureza da mulher é não respeitar no tom de voz, na submissão. É claro que tem mulher que diz assim, quando é um marido bom, aí fica mais fácil ser submissa. Mas se a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa, é porque a tendência natural é não ser. Se a Bíblia diz que o homem tem que amar a esposa, é porque a tendência natural é não amar. Então, assim, o egoísmo do homem, de pensar só em si, em diversos momentos, isso prejudica, né? E no caso da mulher, a insubmissão. Sei que essa palavra é muito desgastada hoje, politicamente, etc., mas se eu sou cristão, vou me pautar na Bíblia. Né? Sim. E os cristãos não veem problema nenhum em Jesus ser submisso ao Pai. Então, quando a gente fala assim, Jesus foi submisso ao Deus Pai, né? E ele foi mesmo. As pessoas dizem assim, que lindo, que maravilhoso que Jesus foi submisso ao Pai. Mas quando fala assim, a mulher tem que ser submissa ao marido, não, isso eu não quero. É uma palavra pesada, mas se Jesus foi, ele é nosso exemplo, não é? Então, assim, o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a mulher tem que ser submissa ao marido como Cristo foi submisso ao Pai, não é? E isso tudo de forma incondicional. O homem tem que amar a esposa mesmo que ele ache que ela não mereça. A mulher tem que ser submissa ao marido mesmo que ela ache que ele não mereça. E por que isso? Porque o casamento ele não é uma moeda de troca de benefícios. Eu vou me entregar conforme você se entrega a mim. Não, se for baseado nisso, vai dar divórcio. Vai dar divórcio. Não, eu tenho que me entregar, fazer minha parte. Por quê? Porque eu estou imitando Deus. Então, da forma como Deus me trata, eu vou tratar meu marido ou minha esposa. Essa é a referência. Então, o egoísmo do homem, a insubmissão da mulher, o orgulho de ambos, a mágoa, a questão da comunicação, palavras duras, tudo isso são prejuízos. Isso prejudica muito o casamento, prejudica muito. Pensando nesses prejuízos que destrói o casamento também, a gente pensa em algumas situações quando a perca de interesse pelo cônjuge. E como é que a gente consegue conciliar a questão essa do comodismo, parte, do comodismo, a frustração, porque às vezes o casamento não termina, mas ele respira ali por aparelhos, né? Vira um comodismo, um esfriamento, né? Então, como evitar isso, ou se é que tem como? Tá. Olha, primeiro, para evitar isso, tem que entender o que é o casamento, voltar ao conceito do que é o casamento. O casamento é a união entre duas pessoas no formato de um pacto com o objetivo de formar uma família para agradar a Deus. Ponto. Não é para agradar a mim mesmo, é para agradar a Deus. A gente luta para manter o casamento porque isso é um bom testemunho para a glória de Deus. Então, eu não me caso para eu ser feliz. Se você não é feliz, não se casa. Por quê? Porque você vai colocar um peso muito grande na outra pessoa. Porque se Jesus não te faz feliz, não é o coitado do seu marido que vai te fazer feliz. Se Jesus não te faz feliz, não é a sua esposa que vai te fazer feliz. Então, assim, é uma carga, um peso muito grande que a pessoa coloca no outro. E ninguém vai nos fazer feliz a não ser Jesus. Só Jesus pode nos fazer feliz. Então, assim, nós precisamos entender isso à luz da palavra de Deus, porque essa questão de sentimento é algo relativamente novo. A questão de sentir, de estar apaixonado, de sentimento, isso é fruto do romantismo do século passado, do mundo ocidental, essa questão de sentimento. Mas até o século XVIII, mais ou menos, os casamentos eram casamentos arranjados. Não existia essa história de paixão. Me apaixonei. Desde a época da Bíblia era assim. Então, assim, essa questão de sentir, eu sinto, eu amo, eu não amo, isso era irrelevante até o século XVIII. 18 séculos em que isso era irrelevante. Se a questão do sentir era irrelevante, como que se mantinha? Por que não tinha tanto divórcio na época? É verdade. Não tinha. Divórcio era algo assim raríssimo.
Raríssimo. E como que se mantinha o casamento? É porque a pessoa não estava preocupada com sentir, me sentir amado. Não, é um compromisso. Vou me dedicar à minha esposa, né? Eu me sentindo amado ou não, eu estando carente ou não, vou me dedicar à minha esposa e à minha família. A esposa, não, eu vou cuidar do meu marido. Eu me sentindo amado ou não. Agora a geração de hoje precisa se sentir amada. É uma geração carente, doente na alma. Então, tá namorando, tá naquela empolgação, naquela paixão, aí se casa, aí depois de 6 meses já pensa em divorciar. Por quê? Boleto para pagar, casa para arrumar, e nessa loucura do dia a dia, ele não tem mais tempo para ficar pensando em comprar um bombonzinho, escrever um bilhetinho. Por quê? Porque é muita correria, não é como era quando era solteiro. Então, assim, aí a pessoa já pensa em se divorciar porque pensa, meu amor acabou. Não é que acabou, nunca existiu. O que existia era apenas uma paixão passageira. Sim. E o que é a paixão? A paixão é um sentimento egoísta, é um sentimento mais carnal. A paixão, então, ela é um apego exagerado porque você está sendo alimentado emocionalmente. Uhum. Mas isso não é amor. O amor é quando você se entrega incondicionalmente a outra pessoa. Uma atitude de compromisso de entrega, independente de sentimento. Agora, esse amor não vai nascer no namoro, é com muitos anos de convivência. Então, quando alguém fala assim para mim, quero me separar porque eu não amo mais o meu marido ou minha esposa, mas nunca amou. Porque a Bíblia diz que o amor nunca acaba, nunca amou. E qual é a solução? Divórcio? Não, é aprender a amar. Essa é a solução. Então, assim, o que acontece também, que faz com que se esfrie esse afeto, pela ingenuidade dos casais, que no namoro, por que existe essa paixão, esse sentimento forte no namoro? Porque ambos estão vendendo um produto. Qual é esse produto? A sua imagem, a sua reputação. Em que sentido? Olha, eu vou esconder o máximo possível meus defeitos, vou me esforçar o máximo possível para mostrar mais as minhas qualidades, para garantir que você se case comigo, certo? E aí o homem ele se mostra como romântico, preocupado com a moça, e a moça se mostra dedicada ao rapaz. Então existe aquele afeto nesse sentido. Uhum. Quando se casa, geralmente quem se decepciona mais rápido é a mulher. Por quê? Na época do namoro, o homem tudo romântico, sedutor, porque ele está no processo de sedução. Para quê? Para convencê-la a se casar com ele. E por quê? Porque, tudo bem, ele quer construir uma família, mas ele também está pensando na questão sexual, também. Depois que se casa, o homem pensa o seguinte, eu não preciso mais fazer esse esforço de ser sedutor, de ser romântico, ela tem que se entregar para mim sexualmente sem todo esse protocolo. Só que a moça ingênua ainda pensa que ele vai continuar sendo romântico, sedutor. O homem pensa que não precisa mais, porque já se casou. E a mulher, ela foi enganada porque ela achou que ele era assim. Mas ele não era assim, era de momento. Era só um processo de sedução. Depois que se casa, o homem para de ser sedutor. A mulher percebe, fica com raiva, fica magoada e se fecha. E o homem percebe que ela se fechou, começa a ficar também com raiva. E aí, conclusão, ambos vão dizer assim, meu amor se esfriou, não sinto mais nada por ele. Não é que não sente mais nada assim no sentido de amor, porque amor não é sentimento, é que ambos foram muito ingênuos nesse sentido, achando que aquele aspecto emocional do namoro iria continuar, né? Inclusive isso é comprovado pela neurociência, que esse fogo da paixão dura no máximo 2 anos, até porque ninguém ia conseguir ficar 50 anos. Imagina, depois de 50 anos de casado, passa lá ao lado da sua esposa, sente aquele arrepio, o nosso sistema nervoso central não iria suportar. Mas assim, o que vai sustentar é o amor, e o amor é um aprendizado que vai durar anos aprendendo um com o outro, né? Então, é isso. Então, o início do relacionamento, assim, pelo que o senhor falou, é muito importante, né? Enquanto o senhor ia falando, eu ia pensando na importância das famílias trazer essa informação, né, para os mais jovens, que hoje também é uma coisa que não acontece muito, de buscar o conselho dos mais
velhos, os mais experientes. Sim. Porque às vezes a pessoa entra sem ter o mínimo de noção do que é um casamento, de toda a estrutura, de toda a responsabilidade, né? E a gente comentou um pouco, foi falado um pouco de divórcio também. Como compreender o divórcio à luz da Escritura de Efésios 5? Tá, mas antes disso, só complementando, Sim. isso é porque os casais de hoje em dia têm como referência não os seus pais, não os antigos, porque os antigos, nossos avós, eles se mantinham casados mesmo que eles não se sentissem felizes. Era uma decisão, né? Era um compromisso. Os mais jovens, eles se baseiam em quê? Nos filmes românticos. Você acha que, por exemplo, quando acorda de manhã cedo, o casal acorda um do lado do outro, já vai se beijar? É claro que não. Mas os jovens casam achando que o casamento é aquilo que acontece no filme, aquele romantismo. Até chegar o primeiro boleto, né, para pagar. Aí começa a ficar as discussões, o nervosismo. Então é falta de maturidade. Sim, a tua pergunta sobre o divórcio... Como compreender o divórcio à luz de Efésios 5? À luz de Efésios 5. Efésios 5 diz, no versículo de número 21, diz assim: sujeitai-vos uns aos outros. No versículo 22 diz: mulheres, sejam submissas ao marido. Versículo de número 25 em diante diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não há espaço para divórcio no contexto desse. Eu imaginei. Não há espaço. Por quê? Porque assim, se Deus liberasse assim, geral, qualquer discordância pode se divorciar, aí não seria baseado, não seria refletido na relação entre Cristo e a igreja. Porque vamos pensar, todas as vezes que um crente peca, Deus o abandona? Não. Na verdade, aí nós vamos trabalhar um pouco de doutrina da salvação. E tem tudo a ver. Lá em João capítulo 10, versículo de número 28, Jesus disse assim, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, elas jamais perecerão, ninguém as tomará das minhas mãos. Então assim, Deus não se divorcia da gente nunca. Se Deus, que é santo, e Ele é ofendido por nós todos os dias, não se separa de nós nunca, nada nos separará do amor de Deus, quem somos nós para abandonar o cônjuge porque ele nos ofendeu? Então assim, é muita ingratidão da nossa parte. Se Deus nos suporta, e Ele não precisa nos suportar, mas Ele nos suporta, então nós temos que suportar uns aos outros. Sim. Entendeu? Assim, então assim, se Deus não se divorcia da gente, Ele não se divorcia da igreja, então nós não temos esse direito de se divorciar. Deus, Ele libera no caso da infidelidade, por causa da dureza do coração do homem, mas o ideal, mesmo no caso de adultério, é perdoar e lutar pela família. Sim, a gente consegue enxergar, até pelo que você falou de João capítulo 10, né? Agora o verso não consegui lembrar, mas é sacrificial, né? O que Jesus fez é sacrificial. Então o casamento é sacrificial. Sacrificar os meus desejos, as minhas vontades, que seria talvez separar, sei lá, viver uma vida solteiro, né? Como tem muito jovem hoje em dia que tem esse pensamento, né? De separar e querer ganhar o mundo, riquezas, etc e tal, e não querer viver mais com seu cônjuge por um atrito ou uma coisa assim. E aí, como foi falado em Efésios 5, não tem esse espaço. Não. Porque se é um espelho, até estava vendo um conteúdo do John Piper, que ele diz, o casamento não foi um acidente que aconteceu, e aí Jesus usou aquilo como um espelho ou uma sombra do seu evangelho. Ele já foi criado propositalmente para pregar o seu evangelho. Então, se a gente enxerga que há espaço, como foi falado, para um divórcio, então você enxerga que há um espaço para deixar para trás. Não estou te salvando, não estou me sacrificando por aquela ovelha, que foi o que você citou. Jamais perecerão, porque Jesus Cristo é aquele que guarda. Então, o casamento, como você falou e abordou, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, que o casamento a gente não pode pensar em querer separar do nosso cônjuge por qualquer situação. Porque se você casou para a glória de Deus, como foi falado aqui no podcast, quer comais, quer bebais,
Façais tudo para a glória de Deus, porque o casamento não. O casamento também é para a glória de Deus. Sim. E só para a gente finalizar essa parte do divórcio, o senhor trouxe duas questões aqui onde o divórcio é permitido, que é na questão da traição, né? E da traição. E na questão de violência. Na questão da violência, aí é uma questão mais complexa, no sentido de que se houver violência física, tem que afastar a pessoa, para preservar a vida da pessoa. Aí qual é a solução? Não é o cartório, é a delegacia. Delegacia. Nesses casos, seriam só esses dois casos que é permitido biblicamente, né? Não, a Bíblia só autoriza o divórcio no caso de infidelidade. Ah, sim. Eu citei a questão da agressão física, que a solução aí é separar os corpos para preservar a vida da pessoa que está sofrendo. E aí, nesse caso, acho que é uma dúvida um pouco mais complexa. É permitido um novo casamento? Porque eu acho que uma das dúvidas principais hoje em dia é isso, né? A gente entende que no caso de adultério pode separar, mas existe a possibilidade de novo casamento? Porque existe uma união da carne ali, né? Olha, eu não tenho medo de falar isso, apesar de que muitas pessoas vão se assustar, talvez, com o que eu vou falar. Os únicos casos que a Bíblia autoriza um novo casamento é quando no caso da vítima de um adultério, é no caso de viuvez e no caso de um marido incrédulo ou a esposa incrédula abandonar o lar. Paulo fala que a pessoa está livre, o crente está livre. Eu ia fazer essa pergunta. Então, abandono do lar, o adultério ou morte são os casos que autorizam o novo casamento. Vamos pegar um caso absurdo, um caso de violência doméstica. Assim, o que eu diria que seria o correto? O correto é ter separação de corpos. Cada um ter proteção policial, tem que ter proteção policial, proteção legal, né? E cada um procurar o seu caminho, certo? Mas mesmo assim, não ser o divórcio em cartório. A pessoa vai ficar como se fosse casada, mesmo não morando junto. Sim. Mesmo não estando no mesmo ambiente. Por que não está no mesmo ambiente? Por causa da questão da violência, né? Para proteger a vida da vítima. Mas, mesmo nesse caso, não vai se realizar o divórcio em cartório. Entendi. Não vai estar mais morando junto por causa da questão da preservação da vida. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que um filho quer matar o pai. O que você tem que fazer? Qual é a solução? Ir no cartório para ratificar a certidão? Não é essa a solução. Perfeito. A solução é policial. Está tendo uma ameaça de vida ali, separa, né, e vê as questões criminais envolvidas, né, e resguarda a vida da vítima. Mas vai continuar sendo pai. Ele vai continuar sendo filho. Perfeito. Perfeito. Uma coisa que eu até estava conversando com o Gustavo ontem, que eu era criança e essa afirmação sempre me espantava muito quando eu via, principalmente de pessoas da minha família, né? Filho é para sempre, marido não. Não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi isso muitas vezes na minha infância, assim, eu acho que eu tinha por volta de uns 8 anos, e isso já me espantava muito, mas o casamento não é para sempre, e as pessoas têm essa ideia de que o marido eu posso deixar, o filho não, né? É verdade. Eu ia fazer justamente a pergunta que já foi respondida aqui também, porque eu vi um conteúdo também do John MacArthur, que ele diz que quando há um caso de ser um casamento cristão, e aí um dos dois, eles não querem mais saber, vira ateu. E sai de casa, larga o lar, e aí ele diz que ali há um espaço para um divórcio e também para um novo casamento, porque houve a incredulidade de um dos dois, e aí teve a desistência ali do casamento, por conta da incredulidade. E aí foi respondido, né? Porque tem essa liberdade também de fazer. Agora uma pergunta um pouco polêmica, não sei se é tão polêmica assim. Mas aqui nós estamos no seu lugar de fala, então pode falar tudo. É como o marido, ele pode exercer o papel de cabeça do lar sem cair no autoritarismo. E como que a mulher pode ser submissa sem deixar ali de ser respeitada, entender o seu valor, né? Só existe uma solução para isso.
tentar imitar Jesus. Então, quando o marido estiver em dúvida, que o bom marido que ama a esposa, ele vai ter essa dúvida e vai se perguntar, será que eu estou agindo corretamente? Ele vai ser humilde para perguntar. Então, na dúvida, imite a Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele é o cabeça da igreja. E como que ele tratou a igreja? Lavando os pés dos discípulos. Ele é o próprio Deus, ele que criou o mundo, o universo, criou o sol, as estrelas, criou a igreja. E esse Criador estava lavando os pés dos discípulos. Então, assim, existiu um machismo no meio da igreja, historicamente, que deturpou o sentido de liderança do homem. Assim como em séculos passados, em alguns países, deturparam a questão da escravidão. E muitos cristãos se aproveitaram disso para usar a Bíblia para fomentar a escravidão. Do mesmo jeito que homens também usaram a Bíblia para fomentar o machismo. E isso é diabólico acima de tudo, né? Porque a primeira atitude como líder, como um bom líder, um bom cabeça, não é dar ordem, é servir. A primeira atitude de um bom líder é chegar para a esposa e dizer assim, do que você está precisando? No que mais eu posso te auxiliar, te ajudar, te abençoar? Isso é um bom líder. Então, assim, como ser um cabeça sem ser machista? Imitando a Jesus. Isso significa, por exemplo, que Jesus ele servia a igreja, só que é ele que liderava, que lidera a igreja. Quando precisa corrigir, ele corrige a igreja. Nós vimos nas 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, que ele corrige a igreja. Mas de que forma? Primeiro elogiando. Então, um bom marido, ele vai corrigir a esposa quando precisar, mas primeiro ele vai reconhecer o valor dela, vai elogiar. Então, Jesus chega para as igrejas de Apocalipse e diz assim, tens a teu favor isso, isso e isso. Tenho, porém, contra ti isto. Mas o que acontece no dia a dia, na maioria dos casos, tenho contra ti que você não faz isso, você não faz sua parte. Então, o bom líder é aquele que, antes de criticar, ele reconhece o valor. Uma boa dica. Antes de criticar, então, primeiro elogia. Então, Jesus, ele serve a igreja. Jesus, ele protege a igreja, ele cuida da igreja, ele supervisiona a igreja, protege. Ele não é ciumento, ele é cuidadoso. Então, o marido, ele tem que olhar o exemplo de Cristo. A mulher tem que olhar como que Jesus se sujeitou ao Pai. E a única coisa que Deus pede da mulher é que ela seja submissa, o que é muito difícil. O que é ser submissa? Ser submissa se resume a mulher tem que ser auxiliadora e submissa. E o homem inteligente, ele ouve a mulher. Na maioria das vezes a mulher é boca de Deus falando com o homem. Mas geralmente os homens são orgulhosos e depois quebram a cara. E todo mundo sofre junto, né? Mas assim, a mulher tem que ser auxiliadora e submissa. O que é ser auxiliadora? Ela tem total direito de dar a sua opinião, de abençoar o seu casamento falando o que ela pensa. E os homens inteligentes atentam à voz da mulher, eles dão ouvido à voz da mulher, mas os que não são sábios, eles são orgulhosos e falam assim, e de repente tomam decisões erradas. Então, se o homem é tão autossuficiente, não precisava se casar. Casou para quê? Só para reproduzir? A gente não é boi. Né? O homem não é um touro, vai casar só para reproduzir, não. Ele casou porque ele precisa de uma auxiliadora. Se ele casou porque ele precisa de uma auxiliadora, então peça opinião para sua esposa. Mas geralmente os homens são orgulhosos, tomam decisões sem consultar a esposa, porque se acham inteligente. Até descobrir que não é tão inteligente assim, já sofreu muito. Então, o que acontece é o seguinte: a mulher ela tem que ser auxiliadora e submissa. Isso significa que para tomar decisões, os dois vão entrar no diálogo. Cada um vai falar o que pensa, tal. Mas e se tiver um impasse? Aí a decisão final é do marido. Sim. Aí vem a liderança. A decisão final é do marido. Então, ser líder significa tomar a decisão final, significa arcar com o ônus e o bônus e com as responsabilidades e as consequências. Né? Então, isso é ser líder. E a mulher, o que é ser submissa? Não é ser escrava.
A submissão da mulher é não alterar o tom de voz com o marido e acatar as decisões finais. Só isso. Se a mulher não alterar o tom de voz com seu marido e acatar as decisões finais do marido, Deus não vai cobrar dela, ela já fez sua parte. É algo simples, mas na prática é difícil. Mas é basicamente isso. É verdade, é algo genial, algo muito bom para a gente praticar isso, né, que está sendo falado hoje. Inclusive depois aqui a gente vai conversar, né, Carol? Acho que a gente conseguiu aprender bastante coisa também. Sim. Tem mais uma... Na parte da submissão, acho que é algo muito interessante também da gente pensar, é que o senhor falou duas palavras aí que assustam muitas mulheres, tá? Que é a submissão e ser auxiliadora, porque parece que são papéis que diminuem o valor, quando na verdade não. Eu sempre costumo dizer que a última palavra é do homem, né? Porque é ele que vai ter que morrer se acontecer alguma coisa. Então, se a gente pensar por esse lado, a gente vai ver que é uma proteção, na verdade, né? Sim. Que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Agora, ainda um pouco para a parte da tecnologia. Quais que são as dicas aí para um casamento que acaba caindo nesse vício das telas, acaba não dando atenção para o marido ou para a esposa por conta da tecnologia, do celular, das redes sociais? Tá, a primeira coisa, a pessoa ela tem que... Vamos para os cuidados essenciais. Tá? O primeiro cuidado é a proteção mútua. Se o seu marido não deixa você ter acesso ao seu celular, ao celular dele, tem coisa errada aí. Se a mulher não deixa o marido ver o celular dela, tem coisa errada. Porque quem tem caráter e não está fazendo nada de errado, não tem nada a esconder do marido ou da esposa. Então, ambos, não existe essa historinha de privacidade, porque ambos são uma só carne. Tem essa história, não prometeu no altar que ia ser uma só carne, agora mudou o discurso? Não. Então tem que manter o discurso, então tem que ter essa liberdade. Deixar o celular a esposa tem que ter a senha do celular do marido e vice-versa. Então se esconde a senha é porque está fazendo coisa errada. Outro cuidado que tem que ter é com pornografia, porque tem muitos e muitos casais que estão tendo problema com pornografia, especialmente por parte dos homens. Tem casos que a mulher tem, mas são poucos. A maioria são os homens. Então, assim, tem que procurar ajuda, procura ajuda do seu pastor, de um conselheiro. Seja sincero um com o outro, olha, eu caí no pecado tal, vamos orar juntos, me ajuda. E assim, Deus abençoa quando tem humildade, né? A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 4 que Deus dá a sua graça aos humildes. Então, tomar muito cuidado com a pornografia, tem destruído muitos casais, né? E sobre a questão do vício nas telinhas, que impede, aí já é um problema mais pessoal, né? Que é um problema na alma da pessoa, o descontrole. Gente, é uma doença moderna. Tem crianças de 8 anos sendo internadas em clínicas para se libertar do vício das telas. Então é o mal do século. É o mal do século. Então, assim, aí tem que... Eu diria que o ideal é que em casa, enquanto estiver em casa, deixar o celular guardado, sem mexer, né? Para poder ter vida. Ter vida, né? Então, essa questão é muito delicada, precisa ser tratada, porque o celular tem afastado as pessoas de Deus, de ter tempo com Deus, ter tempo um com o outro. Então, é algo muito complicado, tem a ver com saúde mental, né? Então, tem que tratar isso. É verdade, isso tem afetado muitas famílias também, porque às vezes a pessoa já tem um celular, a tecnologia, como se fosse parte do corpo até. Como se já fizesse parte do corpo, e se tira ou esquece o celular durante o dia, causa estresse nervoso nas pessoas, ela fica preocupada com aquilo que está sendo tá rolando ali nas redes sociais e não consegue identificar que ela tem alguém ali que ela precisa dar atenção, que é o seu esposo, no caso, os seus filhos, talvez, a casa, e aí fica presa nesse mundo da tecnologia, mesmo quando ainda não está com o celular na mão, ainda fica pensando sobre isso ainda. Sim.
E como manter um casamento funcional com a chegada dos filhos? Olha, gente, eu diria o seguinte: o casamento, Deus usa o casamento, o matrimônio, para fazer o crente vencer o orgulho. Porque para a gente manter um casamento, a gente tem que superar o orgulho. Deus usa os filhos para a gente vencer o egoísmo. Porque quando a gente se casa, a gente vai ter que abrir mão do orgulho muitas vezes. E quando a gente tem filhos, a gente vai ter que abrir mão dos nossos próprios interesses. Profundo. Então, assim, os filhos te ajudam a vencer o egoísmo, porque você vai ter que deixar de ser egoísta. Então, quando nascem os filhos, o casal naturalmente se dedica aos filhos. Né? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, uma das formas de cuidar bem dos filhos é cuidar bem do casamento. Perfeito. E assim, eu sei que tem mulheres que pensam o seguinte: a natureza da mulher de ser mãe, a tendência dela é abandonar o mundo em prol do filho. Inclusive deixar em segundo e terceiro plano o marido. Não, meu filho vem em primeiro lugar. Só que, mulheres, vocês precisam entender o seguinte: para você ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa esposa, não tem como. Porque os filhos têm que olhar para a mãe, para o marido, para a mãe e para o pai como um modelo. Então, assim, por exemplo, um divórcio vai causar uma ruptura, um trauma na alma da criança, do adolescente, pro resto da vida. Então, assim, quer ser um bom pai, comece sendo um bom marido, tratando bem a sua esposa, na frente dos filhos, no privado, na frente dos filhos. Quer ser uma boa mãe, trate bem o seu marido, continue cuidando do marido. Mas o que acontece em geral teve filhos, se concentra só nos filhos e coloca o casamento, a intimidade sexual, o afeto, o cuidado do casamento em segundo plano. Porque pensa, não, agora a minha prioridade são nos nossos filhos. Mas assim, uma das formas de cuidar dos filhos é sendo um bom casal. Então não tem como separar as coisas, não tem como. Essa parte dos filhos, às vezes as pessoas acabam colocando acima do próprio marido. Então, às vezes, acho que a mulher tem mais isso, né? Às vezes tem alguma discussão, já quer deixar o marido para não fazer mal pro filho, não vendo que isso também vai causar um mal, né? Essa ruptura do casamento, o divórcio. E é bem complicado mesmo. Agora uma questão aí para os mais jovens. O namoro e o noivado, que é um pouco mais prolongado, é um egoísmo ou é uma prudência aí? Porque tem gente que fala assim, vou ficar namorando bastante tempo até comprar uma casa, um carro, né? E vai procrastinando ali o casamento e deixa esse tempo aí de namoro e noivado bem prolongado. Isso é o ideal? Tem um tempo certo? Não tem? Não existe uma regra assim à luz da palavra de Deus sobre isso. Vai de cada geração. Na geração passada, dos nossos antepassados, até nossos avós, a cultura deles priorizar o matrimônio, a cerimônia, se casar e depois conquistar as coisas juntos. Então era comum se casar sem ter nada, né? Não tinha geladeira, não tinha fogão, depois ia conquistando juntos, né? A cultura dessa geração atual, dos mais jovens, a gente vai se casar só depois que comprar um imóvel, depois que tiver um carro ou tiver um imóvel. Não existe uma regra. O que tem que se ter são alguns cuidados. Por exemplo, para a geração atual que prefere primeiro comprar um imóvel, terminar a faculdade, etc. Primeiro tem que ter a bênção dos pais, a supervisão dos pais. E algo que é primordial é a questão sexual. Porque os dois estão apaixonados, sentem atração pelo outro. A gente vai casar só daqui 3 anos, que é quando a gente consegue comprar um imóvel. Ok, mas consegue se segurar nos impulsos sexuais? A gente não está se aguentando. Então casa daqui 3, 4 meses que seja. Se tiver a bênção dos pais, se tiver um acompanhamento pastoral e tem certeza que é isso que querem, os dois já demonstram maturidade, não precisa esperar tanto, porque senão a Bíblia é muito clara, é melhor casar do que viver abrasado, né? Sim. Então, não tem uma data específica. O que tem é que tem que manter santidade no namoro. Manter santidade no namoro. Agora, do ponto de vista de conhecimento,
se tiver um tempo maior para se conhecer antes de casar, é melhor, né? Então, assim, eu diria que os extremos que são perigosos. Se casar depois de 2 meses ou se casar depois de 5 anos. Os extremos são perigosos, né? Então, existem casos de sucesso de pessoas que se casaram, que se conheceram e em 3, 4 meses se casaram. Sim, mas a gente não tem que fazer do extraordinário se tornar o ordinário, né? Da exceção se tornar a regra, não é? Então, assim, não existe uma data específica, tá? Mas tem que manter santidade no namoro. Aí, se tiver que escolher entre casar às pressas para não pecar contra Deus, que seja, né? Então, a prioridade é manter santidade e se conhecer o máximo possível. Isso daí de concordância que tem que ter com a família é algo genuíno, né? Que tem que ter mesmo. E o senhor também falou a respeito do acompanhamento pastoral. Tem algumas pessoas que entrou nesse assunto, tem algumas pessoas que até confundem o acompanhamento pastoral com uma permissão do pastor, porque hoje em dia tá rolando alguma coisa assim de cobertura espiritual, meu pai na fé, e aí tem que pedir autorização pro pastor ou pro líder ali da igreja para estar casando ou namorando com a pessoa com que ele deseja, né? Infelizmente hoje em dia está acontecendo isso, e aí não tá tendo aquele pensamento de acompanhamento para auxiliar e ajudar nas questões do casamento, mas sim em uma permissão. E aí às vezes as pessoas ou não casam porque não foi permitido, ou às vezes casa e não era aquilo, porque o pastor que juntou ali aquela família, né, falou assim, eu acho que você dá certo com aquela pessoa lá. Mas acontece isso, né? E só para poder desmistificar e se desvincular. O que seria esse acompanhamento assim pastoral no namoro, noivado, casamento? Quem leva a noiva e o noivo até o altar são os pais, né? Não é o pastor. Então você vê que quem tem que ter a bênção dos pais, não é do pastor. O pastor ele tem um papel de auxílio apenas bíblico, de ensinar a palavra de Deus, né? Mas é muito errado essa história de cobertura espiritual, bênção do pastor. Isso parece muito catolicismo, né? Místico nesse sentido de ter a bênção do Papa, do padre. E no brasileiro, o protestante brasileiro, ele ainda tem um pouco da alma católica. Né? Então, mas isso não é bíblico, não. Tem que ter a bênção dos pais. A bênção dos pais. Eu acredito que uma coisa fundamental também na parte do namoro é fazer todas as perguntas necessárias, né? Sim. Não é um período de casamento que você vai se relacionar sexualmente, mas as perguntas nesse sentido, né? Até o envolvimento com pornografia, ou antigos relacionamentos, né? Essas coisas são muito importantes conversar para não ser uma surpresa só quando chegar ali no casamento. Né? Exatamente. E assim, a moça tem que ver como que o rapaz trata a mãe dele. Perfeito. O rapaz tem que ver como que a moça trata o pai dela. Como é que é essa relação, porque a tendência é haver uma repetição de comportamento. Perfeito. Então tem que ter esse cuidado. É bem legal. E pensando assim nesse lado da juventude, né? Como foi falado no começo também, que a tendência do homem é ele não ele ser egoísta, né? Então, e a mulher não ser submissa. E do jovem também ele fuja dos desejos da sua mocidade, porque ele tem a tendência de atender esses desejos, e um deles é o desejo carnal que sente por uma outra pessoa, né? As paixões por coisas e por uma outra pessoa, esse afeto que ele tem. E também, como foi falado sobre sexualidade, pode cair no que hoje em dia é falado da pornografia, que acaba caindo. Muito dos jovens, hoje em dia, infelizmente, tem caído nessa cilada do próprio Satanás, que tem enganado muitas pessoas como um escape para poder não se relacionar num casamento e aí não ter uma vida conjugal séria em servir até o próprio Deus. E aí fica em queda, aí volta queda e volta para os braços do Senhor e não consegue ter uma vida firmada e crescente e não cria responsabilidade de ter um casamento, né? De ter uma pessoa ao seu lado e viver aí felizes ou tentando lutar pela felicidade, mas sim muitas vezes muito feliz com a bênção do Senhor, como já foi falado.
E como a Bíblia nos orienta no combate do materialismo, que pode acabar ditando ou sendo um professor, no caso, um ditador no destino da família. Materialismo? Bom, pode acontecer dos dois serem materialistas e isso a priori não está aparentemente prejudicando o casamento. Por exemplo, os dois serem gananciosos, colocarem... Isso acontece muito, por exemplo, o casal que... não vamos dar o dízimo esse mês não, porque a gente tem outras prioridades, vamos viajar juntos. Ou, não vamos abençoar os missionários não, porque a gente tem nossas prioridades, temos que comprar uma TV nova. Ou, a gente não vai à igreja esse domingo não, porque a gente vai participar de um congresso da empresa. Então, assim, quando você coloca as coisas desse mundo, mesmo que sejam legítimas, mas em primeiro lugar do que o reino de Deus, aí se configura como materialismo, né? E aí a tendência é degringolar o casamento, né? Então, tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Agora, só uma coisa que eu li falar sobre aquela questão antes da santidade no namoro. Eu digo para as moças da minha igreja o seguinte: se o rapaz não consegue se controlar no namoro, quem te garante que ele vai conseguir se controlar quando uma mulher der em cima dele no trabalho? Perfeito. Então, meninas, fujam de rapazes que não conseguem ter domínio próprio. Porque se ele não consegue ter domínio próprio com você, ele não vai conseguir ter com outras. Muito bom colocado, né? Já bom. tem que estar observando tanto o pai e a mãe da pessoa e ele também, já vai ficar, e ela também fica em xeque do mesmo jeito, né? Para poder observar isso. E referente ao materialismo também, a gente passou por alguns adventos na história, né? Do romantismo e depois da Revolução Industrial, o materialismo e esse consumismo obsessivo que há na humanidade, né? E na secularização, e dentro da família, dentro dos lares, existem, infelizmente, alguns casamentos assim, né? Porque acaba querendo ter aquelas coisas, colocar metas excessivas dentro do casamento e acaba não dando importância para o que está ali na mesa, que é a sua família, e acaba estipulando essas metas e sacrificando o seu lar, né? Sim. Isso tem... Sim, com certeza. São ídolos. O consumismo é um ídolo, né? Estamos vivendo o século da idolatria, né? As redes sociais no sentido de vício, o celular ser um vício é um ídolo, o consumismo é um ídolo, né? Então a pornografia é um ídolo, é a geração da idolatria. Então tem que se sacrificar, colocar Deus em primeiro lugar, porque senão Deus vai destruir os ídolos, né? Sim, verdade. E aí a gente volta lá pro começo, quando o pastor falou que é tudo para a glória de Deus, e o casamento é para a glória de Deus. Sim. E é que, infelizmente, a sociedade ela não observa que tudo é adoração. Ou é adoração para Deus, ou é adoração para os seus ídolos. E às vezes você é o próprio ídolo, né? O antropocentrismo, a humanidade é o próprio ídolo, ou o materialismo é o próprio ídolo. E ela não consegue observar isso. Quem que ela está adorando? É Deus? Ou ele mesmo? Essa pergunta a gente tem que se fazer para nós e nosso casamento. O que o nosso casamento está adorando? A Deus ou a qualquer outra coisa? Não é isso, não é verdade? É possível ter um relacionamento saudável sem ter um relacionamento com Deus? Olha, sim, é possível. Porque, assim, é impossível ter um relacionamento saudável sem Deus na história. É impossível. Agora, por que sem Deus na história? Porque até vamos pensar num casal em que os dois são ateus. É possível eles terem um casamento saudável? Sim, é possível. Inclusive, nas gerações mais antigas, a gente via pessoas que não eram cristãs e mantinham um casamento de 50 anos de casado, 60 anos de casado, um tratando muito, muito bem, tratando o outro, né? Pessoas que não eram crentes, não tinham temor a Deus. Mas onde entra Deus na história? Por causa da graça comum. A imagem de Deus. Então, eles não reconhecem a Deus, mas o casamento deles subsiste por causa da graça de Deus, por causa da imagem de Deus. E é uma graça comum que Deus distribui.
Agora, no caso dos cristãos, aí entra o elemento da graça especial. Além da graça comum, vem a graça que é o poder do Espírito Santo e da palavra, que torna isso muito mais maravilhoso. Perfeito. Agora nós vamos para um momento muito especial, que é as nossas entrevistas de rua. Vamos ver um pouquinho aí do que os nossos entrevistados têm para falar para vocês. Pessoal, eu estou agora aqui com a Eliane e com o Gilson. E nós gostaríamos de saber de vocês. Qual conselho que você daria para você mesma, se você tivesse a experiência de hoje antes de casar? Ter mais paciência, saber se comunicar e tentar dialogar mais e aprender que o casamento não é só ser marido e mulher, é ter parceria como amigo, irmão, companheiro, é uma reunião, um conjunto. Perfeito. E agora eu gostaria de saber de você. Vocês têm alguma dica de ouro para vocês manterem uma boa convivência? Sim, a gente já tá 25 anos casado, né? No caso, eu casei bem novo, né? Então minha cabeça foi mudando ao longo do tempo e eu acho que o diálogo é uma coisa muito interessante do casal ter, assim, né? Entender um pouco de cada um tá acontecendo, que acaba um acha uma coisa, outro outra, e fica os dois sem se falar e acaba não resolve. Então acho que o diálogo é uma grande ajuda na parte de casamento, assim. Perfeito, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Agora eu estou aqui com o Joel e com a Elineide, mais conhecido como meus pais. Eu gostaria de saber da senhora, vocês têm alguma dica para manter uma boa convivência? A gente sempre sabe ouvir um ao outro e sempre tudo sai bem, porque tem que ouvir sempre, um bom conselho sempre é bom. Então a gente sempre usa isso como exemplo para a vida da gente. E se o senhor pudesse dar um conselho com a experiência que o senhor tem hoje, antes do senhor casar, o que o senhor daria aí de conselho? Eu daria, o único conselho seria, ouça mais a sua esposa. É isso aí, muito obrigada. Qual o conselho que o senhor daria para você mesmo, com a experiência que o senhor tem hoje, antes de se casar? E qual é a dica de ouro para ter uma boa convivência? Se o senhor tem alguma dica que o senhor tem, assim, junto com a sua esposa, para, olha, isso aqui é fundamental para a gente manter um bom relacionamento. O conselho que eu daria para mim mesmo é: converse com pessoas maduras, que tenham um casamento duradouro, e aprenda com essas pessoas, para você não cometer erros no casamento. Então, se aproximar de pessoas que são referências no matrimônio. Esse é o conselho que eu daria para mim mesmo. E dica de ouro que eu daria para os casais, uma dica de ouro seria o seguinte: se satisfaça em Cristo Jesus. Porque se você não for satisfeito em Cristo Jesus, você vai se tornar como a mulher samaritana. Ela tinha um vazio na alma e ela usava o casamento para tentar preencher esse vazio. Teve 7 maridos, né? Ou seja, incansável na busca para saciar sua alma e querendo saciar sua alma na figura do homem. Então tem mulheres carentes que pensam que o homem vai satisfazer a sua carência. Tem homens carentes que acham que a mulher vai satisfazer. Só Jesus vai nos satisfazer. Então eu diria o seguinte: satisfaça suas carências afetivas em Cristo. Não coloque esse peso no casamento, porque o cônjuge é imperfeito. E a outra questão é: olhe sempre para Cristo como referência de perdão, de amor. Se ele for sua referência, você vai conseguir ter um bom casamento. Perfeito. Nossa, acho que foi um aprendizado muito importante, né? Nós aqui já vamos assistir esse episódio várias vezes para a gente pegar as dicas, e nós ficamos muito felizes com as respostas. Eu acho que vai ajudar muitas famílias, tenho certeza que vai ajudar muitas famílias. E nós gostaríamos de pedir para vocês que chegaram até aqui colocar casamento até que a morte nos separe, para a gente saber que vocês assistiram até aqui, tá bom? Pastor, nós gostaríamos muito de agradecer ao senhor por ter vindo, por ter respondido de forma muito sábia cada questão, né? Sim, mais uma vez queremos externar nossa gratidão por ter aceitado de prontidão esse convite num assunto tão importante, que é o casamento, que não é uma brincadeira, é algo muito sério. E o pastor, ele aceitou o convite aí de prontidão para discorrer sobre o casamento, é algo muito proveitoso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Deus abençoe. Eu que agradeço, gente. Disponha. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Que Deus os abençoe.
Com O senhor certeza. quer deixar alguma rede social, alguma coisa nesse sentido? Alguma dica, sei lá, algum contato? Tem a rede social da minha igreja, Pode divulgar. Igreja Presbiteriana de Diadema. Se colocar no Google ou no YouTube já vai aparecer, Igreja Presbiteriana de Diadema. E aí lá você consegue já acessar todos os cultos, as palestras. Legal. Certo, legal. Tem Instagram também? Também. A gente vai deixar o Instagram aqui para vocês estarem acompanhando também e ver. Acompanhem também, façam, vocês que são de Diadema, façam uma visita lá na igreja para vocês conhecerem. A Eu já experiência presencial é diferente. A gente foi também no encontro de casais, foi uma bênção. Então não deixem aí de acompanhar, de ver esses materiais, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a vida de vocês. Então é isso. Curte, comenta, compartilha aí e fiquem sempre de olho aí nas novidades que a gente vai estar disponibilizando para vocês no Instagram também. Tchau! Tchau!